Olá, boa tarde, pessoal do Face, boa tarde, pessoal do Insta. Começando pontualmente hoje a nossa live de quarta-feira e com um temão. Vamos falar de crítico interno, vamos falar como trabalhar com os críticos internos no atendimento. Então, simplesmente aquecendo aqui, recebendo quem está chegando. Boa tarde para Eva, boa tarde para Jaque. Pessoal aqui do Face, deixa eu já colocar aqui um boa tarde. E aí vocês me dão um oi aqui para eu ver quem é que está aí. Boa tarde, Mirelle. Devagarzinho a gente vai aquecendo. E quem for aqui do Face, como eu não vejo o nome, deixa aqui nos comentários de onde você está falando. Porque o tema de hoje, né, como trabalhar com os críticos internos no atendimento, é um temão, é um tema bastante pedido, eu recebo bastante e-mail, bastante mensagem falando dessa questão, né, que tanto para os clientes que chegam no consultório, né, essa coisa da crítica interna é uma coisa importante da gente olhar, e também nós mesmos, né, a nossa relação com a gente, como é que a gente lida com isso, uma vez que a gente está aí atuando nessa área, a gente precisa também ter algum manejo em relação a esse tema. Boa tarde, como viver bem? Eu preciso saber seu nome, você mandou aqui um boa tarde tão fofo. Boa tarde para Marina, quem mais chegou aqui? Para Laura, Maria Santos, boa tarde. Enfim, a gente vai entrando aqui devagarzinho no tema, aquecendo os motores, 2 minutinhos. Leonardo entrou agora. Deixa eu tirar esse barulhão aqui da nossa live. Luana. Essa visão que eu vou trazer aqui para vocês do como trabalhar o crítico interno nos atendimentos, ela é a visão que eu trabalho, que eu aprendi com a Ian Weiser Cornell, da focalização do relacionamento interior. Inclusive, é um dos módulos da formação do relacionamento interior, né? Como trabalhar com os conflitos internos, porque sempre que a gente está falando de crítico interno, a gente está falando de algumas guerras internas que a pessoa vive. Então, eu me sinto atacado por vozes, por sensações, por experiências internas, né? Então, essas guerras, essas vivências internas que a pessoa experimenta, ela vai falar sobre isso, como chamando, né, de crítico interno. A gente fala, né, eu tenho um crítico interno severo às vezes. Então essa visão que eu vou explorar aqui com vocês hoje é a visão da Anne Weiser Cornell, e tentando mostrar aqui um caminho possível para facilitar, né? Lucas Laureano, boa tarde. É meu primo? Deve ser, né? A gente tem o mesmo sobrenome. O meu é Lauri, o seu é Laurê, né? O meu é Lauri. Então, eu quero mostrar para vocês mesmo um jeito prático de lidar com isso, como é que a gente, então, cria caminhos. Então, a primeira imagem que eu gostaria de trazer aqui para vocês é que quando a gente fala de crítico interno, como eu disse há pouco, a gente está falando de uma guerra, né? A gente está falando de um conflito. O módulo que tem lá na formação, que é como lidar com os conflitos internos, fala das partes protetoras que às vezes estão lá dentro de nós guerreando. Então, o crítico interno, primeira coisa, ela é um dos tipos de partes protetoras. Nessa visão da Anne, né, a Anne Weiser Cornell, ela desenvolveu um desdobramento da focalização, que ela deu o nome de focalização do relacionamento interior, e ela agregou, além de uma linguagem muito precisa de manejo, ela agregou essa visão do trabalho com partes. Não é só trabalho de partes, mas é também essa visão do trabalho de partes. Então, boa tarde, Maurício também mandou um oizinho aqui, Nilce. Se eu falo, eu tenho um crítico interno, olha essa frase. Se o seu cliente chega no consultório e fala,
Eu tenho um crítico interno muito severo, eu me critico demais, eu me saboto demais, eu me maltrato demais. Tudo isso, todas essas frases, nos levam para esse tema, né, para essa reflexão sobre crítico interno. Então, quando a pessoa fala isso, ela fala, às vezes ela não usa o termo crítico interno, mas ela fala que ela mesma é que se critica, ela mesma se maltrata, ela mesma fala com ela mesma. De qualquer maneira, quando a pessoa fala isso, ela tá revelando para você que ela percebe algo que a critica. Né? Ela percebe falas internas, sensações internas, imagens internas em relação a ela mesma. Então, nessa fala, a gente já pode trazer aqui a visão, que é a visão que eu estou falando da Anne, que é uma visão de partes, que existe alguém que percebe a crítica e existe alguém criticando. Então, aqui nessa fala já existe uma relação entre a pessoa que está te contando isso e a experiência dela em relação a esse tipo de crítica, esse tipo de ataque, esse tipo de maus tratos que ela percebe no mundo interno dela. Então, se tem alguém criticando e tem alguém se sentindo criticado, a gente pode então considerar que não tem um só. E aí é que a porquinha torce o rabo. Por quê? Porque a gente está acostumado, muitas vezes, a olhar para a gente como uma coisa só. E a gente tem várias dinâmicas internas. E quando a gente percebe essas dinâmicas internas, então vamos pegar aqui a visão do Jung, né? Que ele traz o complexo consciente, que é o ego. E todos os outros complexos, a gente pode perceber que existem dinâmicas de partes ou de euzinhos que existem dentro de nós. Né, tem um professor da análise junguiana que ele fala, é uma frase muito legal que eu gosto dele, que ele fala: e quem é que disse que em mim só tem eu? No sentido que só existe o complexo do eu, ou o ego, né? Então, existem essas dinâmicas, a gente fala sobre elas, a gente inconscientemente fala, eu brigo muito comigo mesmo. Mas peraí, se você briga comigo mesmo, tem alguém brigando e tem comigo mesmo, né? Então, quando a gente entra nessa simbologia e para uma maneira de compreensão didática, a gente começa a usar essa linguagem de partes e começa a nominar, a gente começa a criar uma organização objetiva aqui no mundo de fora ou no nosso mundo mais lógico, para uma vivência em nós que é subjetiva, né? O nosso psiquismo, o nosso inconsciente, o nosso mundo interno, ele é um mundo de fantasias, onde tudo é possível. Quando a gente dorme e a gente sonha, né, que a gente está lá no inconsciente, é um mundo de coisas onde tudo é possível. É possível vaca voar, é possível você ir de um andar, do 30º andar e sair voando e virar uma borboleta, enfim. No mundo subjetivo interno, tudo é possível. Então, a gente trazendo para fora, ou para a consciência, onde a gente vai elaborar esses conteúdos, a gente então pode criar, né, essas compreensões através das metáforas, dos símbolos, da organização, da linguagem, para a gente poder se relacionar com esse mundo interno e poder ser efetivo nessa relação. Muito bem. Então, feito esse parênteses, vamos então considerar que não existe um só. Existe eu sentindo a crítica e existe aquele que critica, ou aquela voz que critica, que a gente pode dar o nome de crítico interno. Né? E a maioria de nós, ou os nossos clientes, ele está se sentindo mal na sensação que a crítica oferece. Então, na lógica do nosso cliente, como é que ele resolve isso? Ele precisa calar ou eliminar a voz do crítico interno, daquilo que eles falam assim, que está maltratando ele, que está maltratando ela, ou você mesmo. Né? Eu acho que nós, profissionais dessa área, terapeutas, psicólogos, coaches, enfim, dependente da nomenclatura que você use, nós temos uma tendência a ficar pegando no nosso pé bem severa, né? E às vezes a gente se perde nisso, porque a gente muitas vezes se cobra uma performance, uma atuação, uma capacidade de resolução do problema do outro muito aquém
muito acima do que é realmente possível da nossa área de atuação. Então, às vezes, nós somos esse crítico interno, estamos identificados, né, com esse crítico interno severo, e ele vai aparecer no nosso consultório na fala do nosso cliente. Muito bem, então o cliente veio com a fala. O que eu faço? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é visão. Qual é a visão que você tem do crítico interno? Se você entrar nessa visão, que geralmente é a visão do cliente, de acabar com o crítico interno, de botar uma meia na boca do crítico interno, de emudecer o crítico interno, de fingir que ele não fala, fingir que ele é um papagaio falante, fingir que ele é um macaco de saia. Já ouvi vários métodos aí em relação a isso. A chance é que aquilo fique até mais intenso. A chance é que aquilo que quer falar, que quer ser ouvido, que está preocupado, intensifique a sua fala, intensifique a sua investida e o desconforto fique ainda maior. Então, nesta visão que nós temos aqui da focalização, a gente quer criar um relacionamento com a experiência interna que está acontecendo. Então, o primeiro pressuposto que a gente faz de um crítico interno, ou de uma voz severa, é que aquilo na pessoa, ou aquilo em você, está preocupado. Se a gente pressupor que aquilo em você, ou aquela voz que está ali falando um monte de coisa, xingando, pressionando, cobrando, seja o que for, está preocupado, a gente já começa a olhar para aquela voz ou para aquela parte com uma curiosidade. O que será que está deixando isso em mim tão preocupado para estar agindo dessa maneira? Um crítico interno, se a gente olhar, ele tem a imagem ou uma metáfora que representa o tipo de preocupação que ele tem, é assim. Imagina uma mãe que o filho foi para a balada, combinou de ligar quando chegasse na festa, um filho adolescente, novinho. Falou, mãe, quando eu chegar lá eu te ligo. E aí o filho não liga. E da meia-noite, da 1, da 2, da 3, e além de tudo ela tenta ligar o celular na caixa postal. E ela não tá com o endereço do lugar que ela foi. E passaram 1 da manhã, 2 da manhã, 3 da manhã, 4 da manhã, e nada desse menino, essa mãe entra em desespero. Das 5 da manhã, o bonito chega. Ah, e aí, mãe, tal? Acabei não te ligando que o celular acabou a bateria. Qual é o estado de humor dessa mãe? Como é que ela recebe esse filho? Geralmente ela vai xingar ele de tudo quanto é nome, vai brigar com ele, vai falar que ele é um irresponsável, onde já se viu, tarará, tarará, tarará. Por quê? Porque ela está muito preocupada, porque ela está muito nervosa. E tudo aquilo que ela está falando para esse filho é conectado com toda a preocupação e todo o medo que ela experimentou de que tudo aquilo que ela está falando acontecesse, ou tudo aquilo que ela está xingando fosse verdade. Porque ele sendo irresponsável, ele não cuidando da própria vida, ele ficando por aí, onde já se viu, nos dias de hoje, tarará, tarará, colocaria a vida dele em risco. Então, um crítico interno também tem essa mesma dinâmica. Como essas vozes, né, essas falas internas, elas não conseguem nos segurar, elas não conseguem nos impedir, elas não conseguem inibir os nossos movimentos, elas não conseguem inibir a nossa ação, o recurso que essas partes usam é tentar nos inibir pela sugestão de que você é alguma coisa ruim. Através da crítica. Ah, você não vai conseguir. Ah, você vai fazer isso e vai dar tudo errado. Ah, mas você é tão burra, como é que você vai fazer essa apresentação? E quando elas mandam essas mensagens, esses críticos internos enviam essa mensagem, e eu acato, ou seja, eu me identifico, eu me sinto atacado, eu me identifico com a parte criticada, aí eu penso, acho que eu não vou fazer não, acho que eu não vou fazer a apresentação, acho que eu não vou em tal lugar. Ou seja, é através dessa forma que aquela parte preocupada, como a mãe daquele adolescente, consegue proteger você do perigo que essa parte acredita que você está se expondo ao ser daquela forma ou ter aquela ação. Essa parte, que recebe o nome de crítico interno, ela acredita, ela tem medo que você seja aquilo que ela está te criticando. Então ela fala, você é muito burro.
Ela prefere falar isso do que você passar por alguma experiência onde você se sinta burro, se sinta humilhado, se sinta envergonhado ou experimente as sensações que um tipo de experiência que você se sinta assim te leve. Por quê? Essas partes, geralmente, que estão aí morando dentro de você há muitos e muitos anos, têm acesso a vivências que a gente carregou e que a gente experimentou. Esses tipos de sentimento, que são emoções difíceis, como humilhação, vergonha, rejeição, abandono, traição, desamparo, né, solidão. E esse crítico interno, que é chamado, né, de crítico interno, faz tudo para impedir que você volte a experimentar algo assim. E como ele não consegue te impedir, a única maneira que ele tem de segurar você é derrubar a sua motivação, é essa estratégia que essa parte que recebe o nome de crítico interno usa para tentar proteger você. Em outras palavras, um crítico interno está tentando proteger você a partir do ponto de vista que essa parte carrega, porque essa parte de você ama você. Do mesmo jeito que aquela mãe que tá lá aí brigando, esbaforida, xingando o filho que chegou às 4 da manhã, sem dar nenhum sinal de vida, também ama esse adolescente, embora quem olha de fora, ela tá brigando, ela tá batendo, ela tá xingando, ela tá enlouquecida, né? Essa é a fala, o barulho que ela faz, mas lá dentro dela existe esse anseio de que ele preserve a vida, que ele seja feliz. Um crítico interno também. E isso é contraintuitivo. Essa visão da é contraintuitiva a tudo que a maioria de nós vê ou se relaciona com esse tipo de dinâmica interna. Por isso que se eu mudo a minha visão em relação a uma parte como essa, uma parte protetora, que tem uma atuação através da crítica para, uau, isso em mim parece muito preocupado. Então, pegando um exemplo, essa parte de mim diz: ah, você é muito insegura, você não faz nada direito, você faz tudo errado. É melhor você ficar em casa, porque você não faz nada direito. E eu penso, talvez isso em mim esteja preocupado que eu seja insegura, que eu não faça nada direito, que eu não seja bem-sucedida, que eu, tarará, todas as falas que ela está dizendo. E aí eu me coloco curiosa, ou seja, eu me desidentifico, eu saio da briga, eu simplesmente olho para esse crítico e digo: talvez você possa me deixar saber o que você está com medo que aconteça se eu não for bem-sucedida, se eu passar vergonha, se eu for burra. Aí, essa voz, ela já muda de atitude, porque ela começa a perceber que você está dando atenção no sentido de ouvir com bastante curiosidade, gentileza e compaixão, a preocupação, do mesmo jeito que um filho acolheria a preocupação da mãe e diria: mãe, fala, qual é o seu medo? Esse coração já se acalmaria. Então, aquela parte de nós, que é uma parte barulhenta, preocupada, crítica, quando ela é ouvida com essa qualidade de curiosidade e atenção em relação a quais são os medos que isso na pessoa carrega, quais são as preocupações, quais são as ansiedades que ela carrega, aquela parte costuma se acalmar, mudar de estado e revelar esse amor que ela carrega. E muda completamente a relação. Então, a maneira que a gente pode levar isso para o nosso atendimento, né, e é isso até que a gente vê um módulo inteiro da formação, é como ouvir de maneira curiosa e gentil algo em nós que usa a estratégia da crítica para nos proteger. A gente muda completamente a visão. Então, a gente trata como algo em nós que usa uma estratégia de crítica para nos proteger, e nós sabemos que isso em nós tem uma grande preocupação amorosa em relação a nós, e está desesperado com o que pode acontecer se o que aquilo em nós acredita que possamos experimentar realmente acontecesse, no ponto de vista daquele pedacinho de nós. Então, em vez de dizer eu sou crítico em relação a mim mesmo, a gente já faz o primeiro manejo, que é algo em mim é crítico. Esse é o manejo número 1. Uma parte de mim é crítica. Ou está crítica. Segundo manejo, eu fico curioso em relação a
o que será que é a preocupação de essência, né, o core da preocupação, desse algo em mim que está usando a estratégia da crítica. E eu simplesmente deixo essa escuta ser disponível para aquilo em mim se sentir profundamente entendido. Quando eu faço esses dois manejos e faço essa escuta de simplesmente compreender o ponto de vista, os medos, né, as ansiedades disso em mim, isso em mim relaxa. Uma vez que isso em mim relaxa, ele para de criticar e revela esse amor, né, esse senso de proteção que ele tem. E é absurdamente transformador quando a pessoa começa a perceber essa amizade, essa relação gentil que é possível ter com qualquer parte de si, porque a grande liberdade que nós podemos alcançar é estarmos em paz com o que a gente sente. Não é possível a gente achar que a gente vai fazer um atendimento ou viver uma vida que a gente não vai sentir coisas difíceis, que a gente não vai sentir medo, que a gente não vai sentir dor, que a gente não vai sentir tristeza, que a gente não vai sentir raiva, que a gente não vai sentir frustração, seja por eventos passados ou porque pode vir a acontecer, né? Se eventos desafiantes acontecem, todos esses sentimentos, emoções, sensações vão nos visitar. E a nossa grande liberdade é como eu recebo isso, como eu vivo isso, como eu sinto isso. E é isso que os nossos clientes também buscam. Como eu consigo estar em paz com o que eu sinto, como eu consigo lidar com o que eu sinto, como eu consigo conter, no sentido de oferecer um continente para aquilo em mim existir, sem transbordar, sem me inundar, né, sem me afogar naquilo que eu sinto. Essa é a verdadeira liberdade. Então, em vez da gente brigar com algo que é sentido, em vez da gente lutar com algo que é sentido, que é absurdamente desgastante e pouco transformador, a gente muda a relação com o que eu sinto em mim, com aquilo em mim que carrega aquele sentimento, aquela sensação, aquela emoção. E essa é a grande mudança. Então, seja uma parte que tem uma estratégia de crítica interna, ou seja, um sentimento de ansiedade, de medo, de insegurança, a nossa postura é a mesma. O que nós queremos é estabelecer uma relação onde eu estou em paz em relação ao que eu sinto. Se você tem uma parede, vou pegar aqui, e aí você não gosta dessa parede, essa parede aqui simboliza o sentimento ruim ou difícil. E aí eu começo a lutar com essa parede, eu começo a empurrar essa parede, e eu começo a criar todo um movimento em relação a essa parede. E aí a minha mão começa a se cansar, minha mão fica machucada, meu braço está exausto, percebe? O sofrimento está nisso aqui, não é a parede. Isso aqui está provocando o sofrimento da mão, não é a parede. Agora, se eu crio uma outra relação com isso, então isso aqui está representando a emoção, sensação, sentimento difícil, e eu crio uma outra relação com isso, eu estou bem, e aquilo em mim tem um lugar de acomodação, de integração, de dissolução em mim. E não mais uma tentativa de fazer isso aqui deixar de existir, porque isso não é possível, isso faz parte de mim. Então, seja uma estratégia de crítica interna, que é o tema que a gente está trazendo aqui, em vez de eu eliminar a crítica interna, eu crio uma relação com aquilo em mim que está preocupado comigo, tentando me proteger, utilizando uma estratégia de crítica. E nessa relação, a gente muda. Eu me torno maior, porque eu me torno o continente que acolhe, recebe e cria uma relação com aquilo, e aquilo em mim relaxa porque foi ouvido, porque foi compreendido, porque foi entendido. A gente relaxa quando a gente é entendido. Se você está muito preocupado, se você está muito preocupado que algo ruim aconteça, e você consegue ser ouvido no core da sua preocupação, e você fala, puxa, eu fui entendido, você relaxa. Aquilo em você também. Então é isso que muda, é
como eu me relaciono em relação àquilo. A Karina tá dando um boa tarde aqui. Boa tarde, Karina. Eu vou dar uma checada aqui com o pessoal do Insta, se eu vi, se veio alguma dúvida que eu não vi. Voltando só um pouquinho. Deixa eu ver quanto tempo a gente tem. A gente já está indo para os minutinhos finais. Então, eu falei boa tarde para o Maurício, Lima, Leandro, Natália, Bruno, Bruna, Jorge, Rosilaine, Baqui, Juliana, Marlon, Isa, Simone, Gilmar, Ivonete, Alexandra, Michele. Alex, eu respondi uma dúvida do Alex hoje. Boa tarde, o Jorge, o Walter, a Tayane também sempre manda mensagem, né, Tayane? Então, dei boa tarde para todo mundo. Quero saber se vocês puderem escrever um pouquinho como é que é para vocês aí, então, essa coisa com a crítica interna de vocês, né? Se vocês se perdem ou é difícil, você tem essa parte muito severa, você tem uma crítica interna muito severa, ou também nos seus atendimentos, como é que você recebe essa queixa do crítico interno? Como é que é essa relação? A Poliana acabou de entrar também, minha aluna da formação. E aproveitando, enquanto vocês vão escrevendo aí sobre como é que é essa coisa da tua crítica interna ou dos seus clientes, eu vou deixar aqui para o pessoal do Face o link do workshop Corpo, Coração e Mente, que vai ao ar de 4 a 11 de novembro, 100% online e gratuito. E pro pessoal do Insta, lá em destaques e no meu stories tem o arrasta para cima, você se cadastra e você acompanha aí de 4 a 8 de novembro gratuitamente a semana do workshop Corpo, Coração e Mente, que a gente vai falar dessa integração e dessa visão onde eu crio uma relação com aquilo que eu sinto, né? Integrando corpo, coração e mente, principalmente através da focalização no relacionamento interior. E um dos temas, né, uma das questões é essa relação com a gente de uma perspectiva mais gentil, mais acolhedora, mais nutridora, menos guerra, menos briga, ou não guerra, não briga, e sim acolhimento e transformação, né? Deixa eu ver aqui se alguém escreveu alguma coisa. Não, o Alex escreveu aqui realmente, eu tirei uma dúvida dele. Aqui. Ok, então, essa visão, que é a visão, né, da focalização do relacionamento interior, da Anne Weiser Cornell, ela parte de um pressuposto, né, o fundamento, o embasamento da técnica que ela traz é o que ela chama aceitação radical do todo, né? Então, e aí a gente cria um desafio de compreensão, porque quando eu uso a palavra aceitação, a aceitação, ela vem com uma ideia de que quando eu aceito algo em mim, eu estou concordando com aquilo em mim. Eu estou permitindo que aquilo em mim seja de um jeito que eu não aceito. E aí é o grande conflito, sendo que a aceitação radical de tudo significa, em primeiro lugar, estar em paz com aquilo do jeito que é. Significa sair de um estado fusionado, onde eu sou alguma coisa, eu sou crítico, para algo em mim é crítico, e quando eu olho para isso em mim, eu olho com curiosidade para saber o que será que move isso em mim? Como é que é para isso em mim? Como é que aquilo em mim se sente a partir do seu próprio ponto de vista? Então é uma atitude aberta, sem julgamento, sem interpretações, para que aquilo que eu estou querendo conhecer possa me contar a sua própria história. Então é nesse sentido que a aceitação é praticada. Eu aceito estar com isso exatamente como é, conhecer isso exatamente como é, ser o ambiente para isso em mim exatamente como é. Porque quando eu sou esse ambiente, aquilo em mim recebe a oportunidade de se alquimizar, de se transformar do mesmo jeito que uma semente na terra, e esse ambiente é a terra, e quando a terra ela é bem nutrida, bem regada, bem arada, ela, então, faz com que a semente se transforme. Do mesmo jeito,
um forno, quando está bem aquecidinho e a gente coloca uma massa lá, ele vai aquecer, 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 aquecer e aquilo vai se transformar. Então a gente quer esse mesmo processo alquímico, a gente quer criar esse ambiente que oferece o calor adequado para aquilo em mim florescer, para aquilo em mim dar o próximo passo. Tenho uma dúvida aqui. Eu sou paciente do interior, estudo o assunto. Estou aprendendo com você sua visão e estudos. Assunto que eu aprendi com você. Obrigada, Alex. Você é do interior. Fala para mim a cidade que você é. Então, quando eu me torno o forno para mim, ou quando eu me torno o ambiente para aquilo em mim, a primeira coisa que acontece nessa desidentificação é que eu já estou bem, eu já estou tranquilo, eu já estou sereno, e aquilo em mim, ao receber essa companhia, esse relacionamento que vem de um lugar tranquilo e sereno, consegue então dar o seu próximo passo por si mesmo. Da mesma maneira que se você corta a sua mão, você cuida da sua mão, você coloca o curativo, você limpa bonitinho, né, lava e cuida, ela vai fazer o processo. A gente não faz o processo. Então, o mesmo vale para aquilo que a gente sente. Através dessa relação, através desse cuidado, através dessa nutrição, aquilo em mim recebe a oportunidade de um próximo passo e transformação. E eu recebo a oportunidade de me tornar maior, porque quando algo em mim se integra, volta para o fluxo, se dissolve na nossa imensidão, a gente tem mais energia vital, mais energia disponível para a vida, mais energia para seguir o fluxo que o nosso organismo é pronto para seguir. Tá certo? Então, Temão, se ficou alguma dúvida, me escreve aqui nos comentários, me manda e-mail no atendimento@cecilialaureano.com.br, sou eu mesmo que respondo e leio os e-mails para compor as lives. Se inscreve para assistir o workshop, o pessoal do Face está aí nos comentários, o pessoal do Insta está em destaques e no meu Stories. E na segunda-feira tem live exclusiva para o grupo Focalização e Alquimia, o grupo do Face. Se você é terapeuta, psicólogo, coach, assistente social, trabalha com pessoas, é um buscador de desenvolvimento humano, entra no grupo, porque são lives e materiais exclusivos. Então, do Face, se você ainda não é, digita lá, Focalização e Alquimia Interior e pede para entrar para a gente aprovar. Pessoal do Insta, vai lá no Face, escreve Focalização e Alquimia Interior. Segunda-feira tem aula inédita exclusiva para esse grupo, né, que eu faço às 15 horas. Na quarta-feira que vem vai ter uma aulona que eu vou deixar gravada porque eu estarei em Salvador com o pessoal da psicotraumatologia, então não estarei ao vivo, mas vou deixar uma aula muito especial gravada para vocês. E espero ver todos vocês no workshop Corpo, Coração e Mente, para que a gente possa aprofundar ainda mais a reflexão dessa relação com a gente através de uma atitude gentil, compassiva e, consequentemente, transformadora. Para você, que é profissional, e para os seus atendimentos e para os seus clientes que buscam em você poder olhar para alguém que já vive a transformação que quer causar, tá bom? Um grande beijo, obrigado pela companhia e até semana que vem.